Amém, igreja? Amém. Ô glória, quem está feliz aí, dá um glória a Deus, bem alegre para Jesus. Ô glória, que maravilha. Igreja, eu quero neste momento cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Ô glória, que maravilha, igreja. Não fica triste não, igreja, porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito Santo de Deus, ou seja, aonde o Espírito Santo de Deus está, ou aonde ele habita, a Bíblia diz que aí também há a liberdade. E eu e você nesta noite, nós temos toda a liberdade de abrir o coração e adorar a Deus. Você sabe por quê? Porque nós não estamos no mercado, nós não estamos numa lanchonete, nós não estamos na sorveteria, nós não estamos na minha casa, não, nem na sua. Nós estamos num lugar chamado casa. Muito bem. Isso significa que nós temos que adorar a Deus, abrir o coração e dar lugar para o Espírito. Irmão, não tem como o Espírito Santo de Deus operar se eu e você não abrir o coração para Ele. Não, Ele não vai operar. Você pode fazer o que você quiser, mas se nós não abrir o coração, de nada vale. Amém? Que maravilha, né? A Bíblia diz que bom é louvar o Senhor, bom também é adorar o Senhor. Isso nós já fizemos pela misericórdia de Deus. Já oramos, já louvamos o nome do Senhor, já adoramos o nome do Senhor, já glorificamos o nome do Senhor e vamos continuar glorificando mais ainda. Mas agora chegou um momento, todo momento do culto é importante, mas eu costumo falar que o momento mais importante do culto é o momento da palavra de Deus. É onde que Deus quer falar com cada um de nós, através da sua palavra, através das escrituras, através do evangelho genuíno que Deus deixou para mim, deixou para cada um de nós. Porque Jesus mesmo disse: olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então significa que não é para nós aprender de homens nenhum, mas aprender com o próprio Deus. Amém, igreja? E hoje, igreja, não é diferente. Hoje nós vemos aí o trabalhar de Deus na vida do povo de Deus, e vemos também o trabalhar de Satanás no meio do povo de Deus também. Mas, irmão, se o diabo não pode trabalhar no meio do povo de Deus, se nós querer, ele trabalha. Se nós dar lugar para ele, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. É por isso que a Bíblia fala, o Paulo é bem claro em dizer: o que eu faço eu farei para cortar a ocasião. Vamos cortar as oportunidades, não vamos dar ocasião para o diabo. Porque se nós continuar dando lugar para ele, ocasião para ele, oportunidade para ele, ele vai trabalhar nas nossas vidas. E quando nós abrimos o coração e damos oportunidade de lugar para ele, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Amém? E quando o Espírito Santo de Deus afasta de nós, jamais nós iremos entender as escrituras sagradas. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente. É o Espírito que discerne para nós a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, porque eu de mim mesmo ou de nós mesmos, jamais nós iremos interpretar o que está escrito na Bíblia. Carnalmente nós não iremos entender. Mas quem dá a sabedoria e o discernimento é o Espírito Santo de Deus. Amém? E hoje nós vemos aí, igreja, o mover do inimigo na vida de muitos homens que, entre aspas, se diz pastores. Nós vamos aprender agora mesmo na Bíblia a respeito disso. Quando Paulo viu ali um povo que estava sendo pervertidos por mercenários, por falsos líderes, falsos bispos, falsos pastores, ali numa ilha chamada Creta, e foi aonde ele designou Tito para ir lá abrir os ouvidos daquele povo. E ali Tito toma posse daquilo que Paulo passa para ele, e ele, mais do que depressa, ele chega àquele lugar e começa a falar a verdade para aquele povo. E a Bíblia diz que
não tem como nos ouvir se não há quem prega para nós, não é verdade? Se tiver alguém que prega a verdade para nós, nós iremos aprender a verdade. Mas se não haver quem prega a verdade e haver quem prega a mentira, nós iremos acreditar eu fui assim. Eu acreditei muito na mentira. E hoje o Senhor tem aberto nossos olhos pela misericórdia de Deus. Nós não acreditamos mais na mentira. Nós temos que acreditar agora na verdade. E ali a Bíblia diz que estava uns homens mercenários. Eles pregavam a palavra de Deus, mas pregavam falsamente. Eles pregavam a palavra errado. Ou seja, eles falavam algo que Deus não mandava eles falar. Então quando Paulo viu que aquelas igrejas estavam sendo corrompidas, ele mais do que depressa envia Tito para lá. Ele disse: olha, Tito, meu filho que eu estou falando na fé, amém? Você vai até aquela ilha e você vai falar a verdade. Você vai desmascarar aqueles homens, e você vai também preparar presbíteros para levar a minha palavra, ou a palavra de Deus. Eita, Deus tremendo, né? Deus sempre levanta um no meio do povo de Deus para desmascarar, não é? Deus sempre levanta homens capacitados que têm coragem de falar a verdade. Porque hoje, ele sabe por que muitos não querem pregar mais a salvação e a vida eterna e falar do pecado do povo? Porque tem medo de ficar igual está aqui, ó. A igreja vazia. O nome do irmão? Irmão Israel. É verdade. As pessoas têm medo de esvaziar a igreja, porque se a igreja está vazia, não vai entrar financeiro. É o que eles pensam hoje. Os pregadores de hoje pensam desta maneira. É tanto que eles não pregam mais a salvação e a vida eterna. Igreja, nós não temos que preocupar com dinheiro. Nós temos que preocupar com a salvação das vidas, com a salvação das almas. Se não for preocupar com dinheiro, nem a nossa vida, nem a nossa alma vai ser salva. Nós temos que preocupar com a salvação das almas. Se não tiver lugar para nós pregar, nós vamos para debaixo da moita, debaixo da árvore lá, ó. Não importa onde quer que seja, nas praças. E vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmão, se olha, não está entrando dinheiro para pagar o aluguel, não tem problema. Entrega o salão para o dono do salão, vamos para a praça. Vamos pedir autorização na prefeitura para nós fazer culto nas praças. Não importa o lugar. Mas vamos falar a verdade. Vamos pregar o Evangelho genuíno, a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, e não aquilo que os homens têm ensinado hoje em dia. É por isso, igreja, que o povo tem pervertido. Não é por causa do povo. Não é o povo que está pervertendo, não é o povo que é pervertido, não é o povo que não quer obedecer. É porque eles têm aprendido errado. A liderança ensina errado. Quando eu aprendi a fazer campanha, eu fazia campanha, fazia voto, fazia sacrifício, porque eu aprendi lá assim. Fiz muita campanha, fiz muito voto, mas eu aprendi errado. E graças a Deus que eu desaprendi de novo, e aprendi uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? E ali Tito, ele começa a pregar a palavra de Deus para aquele povo. Ou seja, já vamos abrir logo nossa Bíblia aqui. Aqui no livro de Tito mesmo. Tito fica logo aí perto de... Depois de 2 Timóteo. Vocês vão encontrar Tito. Livro de Tito. No capítulo de número 1. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Acharam aí? Título. Capítulo de número 1.
e o versículo de número 4. Aqui no versículo primeiro é Paulo se apresentando, ele, tal, Paulo, o servo de Deus, o apóstolo, tal. Vamos deixar a apresentação de Paulo e vamos logo no assunto, o que Paulo quer dizer para Tito, amém? Tito, carta de Paulo a Tito, do capítulo de número 1 e versículo número 4, ele diz, olha: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Ou seja, ele manda Tito para aquele lugar chamado Creta, que na qual é uma ilha muito grande, e ali havia muita gente naquela ilha, e ali tinha os seus pregadores, tinha pastores lá, mas só que esses pastores que lá estavam, segundo a palavra, eles não estavam ensinando o que era para ser ensinado. Ensinava, mas eles ensinavam errado. Então Paulo, ele mostra bem claro para Tito como que tem que ser a vida de um presbítero, ou a vida de um pastor, ou a vida de um bispo, ou a vida de um homem preparado para assumir uma responsabilidade com a obra de Deus, e principalmente pastores, presbítero, enfim, e bispo também, que Deus levantou esses homens para capacitar eles para fazer a obra de Deus, amém? No versículo de número 6, diz assim, olha, aqueles, ou seja, vamos terminar, vamos recapitular aqui o versículo número 5, para os irmãos entenderem, que nós vamos prosseguir, que nós lemos aqui no versículo número 5, amém? Capaz estabelecer presbítero, amém? Como já te mandei. Aqueles, ou seja, os presbíteros, né, que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, presta bastante atenção, filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissensão, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, sujeito, justo, santo e temperante. Versículo 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que ele quer dizer com isso? Que para uma pessoa ter uma responsabilidade ou um cargo de pastor, ou que seja de presbítero, ou que seja de bispo, ele tem que trazer uma responsabilidade como essa.
os filhos dele têm que ser filhos, e os filhos dele têm que ser obedientes, tanto a ele, quanto à palavra, e àqueles que estão à sua volta, não tendo de que nada se envergonhar, ou trazer algo para escandalizar a obra de Deus. Hoje nós vemos aí pessoas que muitas das vezes a sua vida está desmantelada de qualquer maneira, tem ensinado um falso evangelho, tem trazido uma falsa doutrina, como diz a palavra de Deus. Às vezes a pessoa nem é casada, ou se é casado, os filhos são rebeldes. E se os filhos de pastor for rebelde, o pastor também não pode estar na frente da obra de Deus. Amém? Acabamos de aprender que os filhos dos pastores, dos presbíteros, dos bispos têm que ser obedientes a Deus. E isso Paulo ensinando Tito que ele tinha que fazer. Ou seja, escolha no meio dos homens perante Deus, homem desta maneira. Vai e faz homens, ou seja, pregadores, faz presbíteros, faz pastores, faz bispo, mas que seja honorável. Homem sincero, justo e temente a Deus. Hoje em dia nós vemos que qualquer um vira pastor. Qualquer um vira pastor. Basta ele ter um estudo bíblico, né? Uma teologia qualquer, ele já vira pastor. Ele não está nem aí com a sua conduta familiar, com a sua vida familiar. Se ele é casado, ou se tem filhos, se seus filhos obedecem ou não, ou se seus filhos fazem falcatrua ou não, se envergonha ele, ou se envergonha a obra de Deus ou não. É pastor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas não tem que ser assim, tem que ser desta maneira. Irmãos, para cuidar da obra de Deus tem que ter muita responsabilidade, e tem que ser do jeito de Deus. Não é do jeito do pastor, não é do jeito da liderança, não é do jeito do ministério, é do jeito de Deus. Porque não é o ministério que escolhe o pastor, não é o ministério que escolhe os obreiros. Deus mostra para a liderança aquele que está preparado e aquele que não está preparado. Só que para isso, é por isso que a palavra já diz que ele tem que estar também preparado para isso. É por isso que não pode ser qualquer um para estar na frente da obra de Deus. Tem que ser homens capacitados por Deus. Amém? Aqui no versículo de número 10, a Bíblia diz assim, olha: porque há muitos desordenados nesse lugar, nessa ilha. Paulo está falando, muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por topes, ganância, ensinando o que não convém. O que é ensinar o que não convém? Quando eu ensino alguém a fazer uma campanha, convém nós fazer? Nós faz ou não faz? Hã? Por quê? Porque não tem na Bíblia. Nós só temos que fazer aquilo de acordo com a palavra de Deus. Então eles ensinavam coisa que não convém eles ensinar. O que eles ensinavam? Levantava as mulheres para pregar
ou até mesmo com pastora, que nós vemos aí em muitos ministérios, pastora pregando, tem cargo de pastora na Bíblia, mas eles faziam o que não convém fazer. Hoje a mulherada tá arrasando aí. Vamos ver o dia do juízo final. Aqui tudo nós podemos fazer. Paulo diz tudo pode, mas nem tudo nos convém fazer. Então eles faziam aquilo que convinha eles fazer. O que dava na mente deles, eles estavam fazendo. Mas isso é abominável aos olhos de Deus. Foi por isso que Paulo enviou Tito para preparar esses pastores, esses presbíteros, para arrancar esses tais que estavam lá e deixar o homem de Deus fazer a obra, falar a verdade, pregar o evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Amém? Versículo 12. Um deles, o seu próprio profeta, dizia: os cristãos são sempre mentirosos, bestas ruins e ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, olha o que diz aqui, ó: repreende severamente, para que são na fé. Paulo manda Tito repreender aquele povo severamente. Repreenda severamente, para que eles possam voltar, ser homens, pregadores da palavra. Tanto eles, aqueles que ouvem a palavra, para que nós venhamos trazer uma fé não fingida, não nos homens, ou a fé naquilo que o homem tem falado, mas corrigi-lo, para que eles venham trazer e viver uma fé em santidade em Cristo Jesus. É por isso que Paulo sempre falava: o que eu aprendi, eu não aprendi com homem, e nem por homem nenhum. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. Versículo de número 14. Não dando ouvido às fábulas, ou seja, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa. Você viu? Um povo que estava ali foram reprovados por Deus, porque eles estavam ensinando doutrina e preceitos de homens, algo que Deus não estava mandando eles fazer, e eles estavam fazendo, e falava que era Deus que estava fazendo. Eu fui assim também muito tempo. Deus não mandava nós fazer campanha, mas nós mandava o povo fazer, porque eu aprendi daquela maneira. Se nós aprender errado, igreja, com o homem, jamais nós queremos obedecer o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós aprendemos a verdade com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, jamais nós queremos obedecer ao homem. Mas aquele povo ali estava vivendo uma vida escravizada, mas para eles estava bom, porque não havia quem pregava a palavra verdadeira para eles. E ali Deus enviou Tito como mensageiro da palavra de Deus, para preparar homens
preparar pastores, preparar presbíteros, homens capacitados por Deus, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E dessa maneira Tito fez. Ele teve coragem, não se acovardou de pregar e de ensinar a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, desmascarar aqueles que estavam falando mentiras. Amém? No capítulo 2, o versículo 1 aqui, ó, prosseguindo aqui, a instrução para o ministério de Tito. Olha o que Paulo disse para Tito fazer agora. Olha, tu porém fala o que convém. E o que convém nós falar? Hã? Você está lendo certo aí? Tito 2, está certo aí? O que convém nós falar mesmo? A sã doutrina. A sã doutrina, igreja. Participa do culto. A sã doutrina. E lá não havia, quando Paulo manda ele falar isso, é porque lá não tinha doutrina, mas era de homem, preceito de homem, ensinamento de homem. Deus não mandava falar, ele estava falando, ensinando errado. Foi o que aprendemos aqui. Versículo 2: os velhos que sejam sóbrios, grave, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas semelhantemente, ou de igual modo, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amar a seus maridos e amar a seus. Irmãos, esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós. Não somente as nossas irmãs, mas nós, eles não tinham ensinamento como esse. Ele disse: você ensina dessa maneira. E assim foi ensinado para aquele povo, porque eles não tinham ensinamento. O ensinamento daquele povo, daqueles mercenários, era diferente do ensinamento que Paulo dava para as igrejas. E ali estava um povo perecendo, errando, sofrendo por não conhecer a palavra verdadeira de Jesus Cristo. E quando Deus olha e vê aquele povo daquela maneira, Deus entristece. Da mesma forma é nós também hoje. Se nós andar desta mesma maneira, como nós vimos muito aí fora, Deus entristece com aquele povo, ou com nós também, se é assim, nós andar da mesma maneira que eles. Já pensou quando nós colocamos aqui o comércio? Vamos vender a coxinha, vamos vender o salgado, vamos vender o cachorro quente, né? Vamos vender a roupa, vamos vender a Bíblia, vamos vender o CD. É algo que é antibíblico. Deus reprova o comércio na igreja. Aí vão colocar as campanhas de revelação, campanha tal, voto, sacrifício. Vamos trazer a rosinha para cá, vamos trazer isso e aquilo outro. São heresias. E Deus não está nesse negócio. E hoje é assim aí fora, as igrejas, os mercenários que dizem ser pastores, estão ensinando dessa maneira. Você vai levar essa rosa aqui e chega lá, todo mal vai sair da sua casa. Isso é macumba, igreja. Isso é macumba. Você vai levar esse sal grosso aqui, todo mal vai sair lá da sua casa. Não é assim que os mercenários têm feito? Fogueira Santa de Israel, não sei o que tem. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Não existe isso na Bíblia, não. São mercenários. E lá tinha esse povo. Foi aonde Deus envia Tito, ou Paulo envia Tito para fazer a obra lá e desmascarar esse povo.
E hoje nós também, pela misericórdia de Deus, como ministro do Evangelho de Cristo, como pregador da palavra de Deus, nós não podemos se calar também. Se nós calar, nós estamos sendo cúmplice com as coisas infrutíferas, com as obras infrutíferas das trevas. Nós estamos concordando com eles se nós calar. Uma palavra como essa, se nós não mostrar para o povo que eles estão errando, eles nunca vão entender que está errando. Eu vou continuar no erro, porque não tem quem prega, não tem quem fala a verdade para esse povo. Amém, igreja? É por isso que muitas vezes as pessoas não gostam de vir numa igreja pequena como essa, né? Que tem pouca gente, não suporta o calor, né? É muito quente. Lá o pregador não tem a teologia, o estudo dele é pouco, não estudou. Irmão, nós não estamos atrás de estudo aqui não, de formatura não. A nossa formatura está lá no céu. Está lá no céu a nossa formatura, aleluia. Louvado seja Deus. Deus não está procurando homens formados não. Deus está procurando homens obedientes à tua palavra, aleluia. Louvado seja Deus. Deus está procurando homens e mulheres obedientes à palavra dele, e que fala a verdade, que prega o evangelho em tempo ou fora de tempo, diz a palavra de Deus. Então nós temos aqui que obedecer o homem, não de forma alguma. Nós temos que obedecer a Bíblia e a palavra de Deus, porque é através dela que nós iremos ser salvos, e é através dela também que nós podemos ser condenados, diz a palavra de Deus. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 5. A ser também moderada, casta no bem, dona de... Cadê? A boa dona de casa, sujeita aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boa obra, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenham nenhum mal de que dizer de nós. Você está vendo? Jovem, igreja de Deus, a nossa vida diante de Deus tem que ser em santidade, linguagem sã. Seja jovem, prudente, sincero, obediente. Hoje nós vemos aí o linguajar estranho do jovem, né? Aí fora. Eu não quero dizer que aqui dentro eu acho que não tem gente dessa maneira. Mas você vê a linguagem dos jovens aí fora, é difícil. E principalmente quando se fala do evangelho gospel, né? Da mesma forma que tem as músicas gospel, tem o evangelho gospel, né? Pregador gospel, palavra gospel, igreja gospel, ministério gospel. Agora, misericórdia. Tem uns louvores que eu não chamo de louvores. Aquilo para mim não é louvores. Eles falam que é música gospel. Não tem diferença nenhuma do mundo. É samba, é rap, é não sei o que, é forró, só misericórdia de Deus. Irmãos, nós temos que cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo, de chamar um outro de irmão em Cristo Jesus. Não é mano. Nós temos que chamar a paz do Senhor, mano. É assim que nós falamos? Irmãos, nós temos que mudar a nossa vida espiritual. Nós temos que ser uma vida de cristão. Hoje no mundo gospel aí fora é assim. Forró para Jesus. Vamos vigiar. A palavra está dizendo que as irmãs mais velhas ensinam as irmãs mais novas. E muitas vezes nós não vemos isso.
Tem que ensinar, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser, é assim que tem que fazer. Os jovens tem que ensinar os jovens mais novos, os mais velhos ensinar os mais novos. Nós ensinar os mais novos, pela misericórdia de Deus. Aqueles que são mais velhos que nós, ensinar nós também, como já foi nos ensinado. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui porque alguém ensinou para nós. E o mais importante, Jesus Cristo, Ele é o único pastor. Ele é o único pastor. Ele, eu tenho certeza que nunca vai se corromper a sua palavra. Então não segue a homem, não segue mulher, não segue pastor. Segue não, igreja. Segue a Cristo, segue a Bíblia, segue a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque se você seguir o pastor, e o pastor cair, aí todo mundo cai junto, não é? Vocês ficar segurando o paletó do pastor aqui, ó. Se o pastor cair, todo mundo cai junto com ele. Então não fica no paletó do pastor não, mas se segura nas vestes de Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza que você não vai cair. Segura nas mãos, ou seja, deixa Jesus segurar nas suas mãos. Porque quando Ele segura nas minhas mãos, é melhor do que eu segurar nas mãos dele, porque eu posso escapar. Ele estando segurando nas minhas mãos, não tem como escapar. Então vamos servir a Cristo, igreja, com bom senso, com modéstia, como um servo, em santidade. A Bíblia diz que a nossa vida cristã é para nós viver em novidade de vida. Mas cadê a novidade? Ou nós serve a Deus, ou nós serve o mundo. Então seria em vão nós estar dentro da casa de Deus. Seria melhor nós ficar lá fora do que ficar na casa de Deus fazendo as mesmas coisas do mundo. Deus não agrada disso. E nós iremos pagar o preço naquele grande dia, igreja. Nós fazendo assim, a Bíblia diz que nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Olha a palavra aí. Como que estava aquele povo ali naquela ilha sofrendo. E Deus sempre levanta alguém para abrir os olhos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus sempre levanta alguém para abrir os olhos do povo. Mas o povo não quer, evangelista Valdeni. O povo não quer abrir os olhos. Não, aqui onde eu estou está bom, está gostoso. Aqui está bom demais. Aqui eu louvo. Aqui eu posso cantar, eu posso pregar. Aqui eu estou tomando a Santa Ceia. Aqui eu posso fazer, vixe, aqui eu posso até jogar uma bolinha. Aqui para mim está tranquilo, posso tomar uma cervejinha sem álcool. Não tem problema não. Estratégia que o diabo inventou também. É sem álcool, irmão Messias, não tem problema não. A Bíblia diz que um viciado entrará no reino do céu. Mas é cerveja. Amém, igreja? Vamos abrir nossos olhos, igreja. Vamos nos espirituar, vamos buscar a santidade, vamos obedecer a palavra de Deus. Quando alguém vir falar para você, vai, quem é você? Examina a vida dele, examina a minha vida. Examina a vida dos pastores, a conduta dos filhos dos pastores. Examina os filhos dos presbíteros, dos bispos, dos trabalhadores. Como que está a conduta do filho daquele pastor? Se ele está envergonhando a igreja ou o ministério de Cristo, então não é para aquele pastor fazer a obra. Porque a Bíblia diz que se nós não temos cuidado dos nossos, e principalmente da nossa família, negamos a fé. E a Bíblia diz que quando nós negamos a fé, nós somos pior do que o infiel. Como nós podemos cuidar da igreja de Deus, das ovelhinhas do Senhor, se nossos filhos estão tortos? Como que um pastor quer ensinar, se os seus filhos não é ensinado? Amém, igreja? Como que um bispo, um presbítero quer ensinar as ovelhas de Deus, se os filhos dele não estão praticando? É por isso que a Bíblia está falando.
que os filhos têm que ser obedientes. Para ele ser um presbítero, os seus filhos têm que ser obedientes à palavra de Deus. Não desfraudar alguém. O que é desfraudar? É comprar e não pagar. Caloteiros, né? E a conduta de um servo e de uma serva de Deus não pode ser assim. Existe-se uma palavra pequenininha e poderosa que chama fidelidade. A fidelidade é tudo na vida de um cristão. Não importa se a igreja está vazia. Pode tiver duas. Irmão, eu não fico triste quando a igreja está vazia também. E primeiro eu ficava triste, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Cadê o povo, o Senhor? Meu Deus do céu. Mas quando a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, eu parei de questionar com Deus. Senhor, faça segundo a tua vontade e o teu querer. Aleluia. Muitos são chamados. Quantas vezes evangelizamos aqui, Sertãozinho? Evangelizamos Pontal, evangelizamos outra cidade. Fizemos o convite para eles. Foi feito o chamado, mas eles não quiseram vir. Nós fizemos a nossa parte, não é? Mas os escolhidos estão aí, olha. São poucos. Sabe por quê, igreja, que é pouco? Porque a porta é estreita. E o caminho também é estreito. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo amor, pelo carinho de todos. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, no meu coração, no coração de cada um de nós. Que Deus possa falar grandemente, mais e mais, não só hoje, mas sempre o Senhor continua falando no nosso coração, dia após dia. Amém? Quero juntamente com vocês fazer alguns minutinhos de oração, agradecendo a Deus por esta palavra maravilhosa, e que o Senhor, pela sua misericórdia, continue falando cada vez mais em nossos corações. Vamos falar com Deus, agradecer neste momento, e após a oração quero passar a oportunidade já